Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar um pouco, sabe, gente, quando a gente recebe o diagnóstico do câncer e sobre alguns números de câncer no mundo. Eu acho que vocês vão se surpreender com isso, sabe? É frequente quando a gente descobre, né, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, que num primeiro momento a gente se desespera. É claro que isso não é uma regra, mas a gente tem aquele baque inicial que, por mais que a gente disfarce e se mostre a pessoa mais forte do mundo, aquilo dá um solavanco e a gente pensa automaticamente: e agora? Será que eu vou morrer? O que eu fiz da minha vida até agora? Será que eu vou morrer? Onde eu vou me tratar? Como eu vou me tratar? Com quem eu vou me tratar? O câncer, ele é uma doença que, como qualquer outra doença, também está relacionada a gastos, sabem? A gente se pergunta: nossa, será que eu vou ter condições de bancar remédios? Será que eu vou ter condições de me locomover até determinado lugar? Onde eu vou parar? A gente desconhece, sabe, todo esse mundo e todo esse universo que abrange as pessoas que têm câncer. Essas angústias, sabem, elas dividem a gente em 1000 partes. E cada uma dessas partes, elas pensam uma coisa. E elas pensam involuntariamente. Às vezes a gente tá parado num determinado lugar e a nossa mente viaja para outro, nos levando a esses questionamentos novamente quando nós temos um diagnóstico de câncer. E como se isso tudo não bastasse, sabem? Como se essas coisas todas não bastassem, diante das pessoas que a gente ama, a gente tem que permanecer e se mostrar forte, porque a gente não quer que as pessoas que a gente ame sofram por causa nossa e por causa do câncer. Então, nessas 1000 partes que a gente se divide, a gente ainda pensa nas outras pessoas. Talvez algumas de vocês não tenha ninguém para vocês pensarem, e muitas de vocês têm alguém para vocês pensarem. Seja um filho, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, não é? Um irmão. E aí você não quer que essas pessoas sofram. E essas pessoas, elas se mostram mais frágeis do que a gente. Por quê? Ainda mais quando você é mais jovem do que seus pais, do que seus avós, não é? É comum eles se perguntarem o porquê disso está acontecendo com meu filho ou com o meu neto. E é comum, quando você tem irmãos que você ama e que te amam, eles se sentirem muito inconformados de perder uma pessoa que eles amam tanto. E eu falo em perder, gente, porque o diagnóstico de câncer ainda no nosso país, ele é para muitas pessoas uma sentença de morte. Efetivamente, ele ainda é uma sentença de morte. Por quê? Nós não temos prevenção o suficiente para que saibamos de um câncer quando ele está no início. Mas nós temos também muitas pessoas sobrevivendo ao câncer
durante muitos anos. E a gente sempre escuta das pessoas que a gente se relaciona, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a gente sempre escuta histórias de superação, sabe? Tem sempre aquelas pessoas mais otimistas que vão te falar histórias de pessoas que estão vivendo há tantos anos com câncer. Fez tratamento, estão vivendo há tantos anos após o tratamento, só com acompanhamento. Mas nós vamos encontrar também pessoas que nós podemos encarar elas como pessimistas. Nós vamos encarar pessoas que vão nos falar de pessoas que não aguentaram fazer o tratamento, de pessoas que descobriram o câncer tarde demais, de pessoas que estão apenas em tratamento paliativo, de pessoas que foram desenganadas e de pessoas que morreram. E essas 1000 partes nossas que se dividem vão ter que dar conta de trabalhar com cada uma dessas angústias. Essas 1000 partes angustiadas vão ter que trabalhar com essas angústias. E com mais angústias também, gente. Porque é muito comum nós encontrarmos pessoas que não falam com a gente. Poxa, você tá com câncer, eu quero te desejar muita força, que você receba toda a minha energia positiva, eu vou orar por você, eu vou rezar por você, tenha fé, você vai passar por essa doença, mas a gente encontra muitas pessoas falando: ah, você tá com aquela doença, né? Essa doença que você tem, aquela doença que você tem, essa doença que você tem, ou fulano tá com aquela doença ruim. Tem muitas pessoas assim, que não encaram e não falam sobre o câncer. Não falam câncer. Seja por medo de que isso traga de repente maus, sabe, mau indício, seja por superstição, sabe, gente? Mas o que a gente encontra de pessoas falando: você está com aquela doença ou essa doença que você tem, de repente parece que se a pessoa falar câncer, ela automaticamente vai atrair para si mau presságio, ela vai correr o risco de repente desenvolver essa doença que ela fala, né? Essa doença, de repente ela pode atrair, falando câncer, atrair mau presságio e trazer para sua família o câncer. E enquanto tiver pessoas no mundo falando isso, doença ruim, aquilo, nós teremos também no mundo uma falta de informação a respeito disso. E eu vou falar especificamente no Brasil. Se nós tivéssemos menos essa coisa de cor e essa coisa de eu vou te ensinar a fazer dobradura de lenço, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo, e ó, e mimimi, e um mês só que traz uma série de propagandas com gente bonita, não é? Com pessoas bonitas, pessoas maquiadas, pessoas que são diferentes de mim, por exemplo. Uma série de pessoas falando sobre isso, pessoas que são ricas, que receberam os melhores tratamentos. Eu não vou me alongar muito nessas mimimi, porque eu sempre falo disso, né, gente? Mas a gente tem em um mês só uma série de propagandas, na maioria das vezes, ou em quase que a sua totalidade, 99%, pessoas bonitas, elegantes, ricas, falando sobre uma doença que afeta e assola
uma grande parte de uma população pobre, porque o Brasil é um país que tem uma pequena porcentagem de pessoas ricas e uma imensa porcentagem de pessoas pobres. E quando coloca também pessoas para falarem de superação, né? Coloca ali uma pessoa que só fala coisas boas. Eu fiz a cirurgia, eu fiz a quimioterapia, eu fiz a radioterapia, como se ela nunca tivesse sentido a dor que uma quimioterapia causa, a sensação de estar sendo queimada viva, que uma radioterapia causa, e os efeitos colaterais e adversos que a gente pode ter depois de uma cirurgia. Com isso, com esse esconder da palavra câncer e da doença câncer e dos cancerosos e das pessoas com câncer, a população escolhe por não saber. Ela escolhe por não ser educada sobre o câncer, porque ela não fala sobre o câncer. Ela não chega num postinho médico quando ela vai por qualquer outra doença, ela não chega e pede exames que ela quer saber e que ela quer fazer exames preventivos para o câncer. E porque a nossa saúde, em alguns lugares, é muito precária. Eu sou muito grata por existir o SUS, mas eu sou uma pessoa que encontrou o SUS, um bom SUS, num hospital que é de referência. Mas muitas de nós não conseguem esses hospitais de referência. Muitas de nós não conseguem. E aí, a maioria da população se nega a receber uma educação que seja constante na mídia, que seja de fácil entendimento, que não venha essas pessoas, não é, falando palavras difíceis para nós, sem que nós entendêssemos patavinas. Sabem, gente? Nós precisamos compreender desde o início. E se isso fosse feito na mídia desde o começo do ano e nós terminássemos, talvez em outubro, né? Com outubro rosa realmente, mas se nós começássemos lá de janeiro com informações todos os dias até outubro, informações didáticas, informações efetivas, válidas até outubro, nós aprenderíamos muito mais, nós teríamos muito menos medo de falar sobre o câncer com outras pessoas, nós teríamos mais ouvidos que quisessem nos ouvir sobre o câncer, porque não é difícil nós encontrarmos pessoas querermos explicar para elas sobre isso e elas não querem ouvir. Elas não querem saber. Eu mesmo vivo com uma pessoa dessa, convivo diariamente com uma pessoa assim, que não quer saber. Mas se tivesse sendo educada mês a mês, subindo de degraus, subindo o que eu falo sempre, falando dos tipos, dos subtipos, das intercorrências, dos fatores de riscos, e chegássemos lá em outubro, nós fecharíamos tudo com chave de ouro. Tudo com chave de ouro. Mas não. Como várias outras pessoas, nós preferimos a ignorância. É muito melhor a ignorância.
Eu anotei alguns dados que são muito impressionantes. Eu vou me aprofundar sobre eles para que a gente tenha uma visão global sobre o câncer. E esses dias entrou uma pessoa e perguntou para mim: seu signo é câncer? E eu não entendi se foi uma pergunta, sabe, assim, pelo meu jeito de me expressar, ou se foi uma pergunta por causa que eu falo sobre isso. E aí isso me levou a pensar bastante, sabe, gente? A pensar bastante. Mas vamos lá, nos dados que eu anotei. Mas antes eu quero fazer um destaque. Depois que passa esses 1000 pedaços de nós vamos juntando de novo e nos transformamos em um só. E aí vem em nós a esperança, a fé, não é? De que a gente vai passar por tudo isso, de que a gente vai sobreviver ao tratamento, à cirurgia, de que a gente vai viver. Mas nunca nós podemos esquecer de que nós precisamos sim ter esperança, fé. Mas não nos comparemos a outras pessoas. E é um pedido que eu faço de todo o meu coração. Porque nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos seres únicos. E o nosso organismo é único. Então, tenha esperança sim, se ampare em casos legais de ouvir, mas mantenha-se fiel ao seu corpo. As coisas que são suas e que você vai precisar enfrentar. Cada organismo é diferente, um do outro, ok? Vamos lá. Eu tive pesquisando e eu descobri que 30 milhões de pessoas no mundo vivem com câncer. Gente, 32 milhões. 32 milhões. É uma coisa inimaginável, assim. É muita coisa. É muita gente. Mas esses números, eles servem para nos mostrar que não é por falta de fé, porque nós somos ruins ou porque nós não somos pessoas crentes o bastante que a gente desenvolve câncer. São 32 milhões de pessoas. 32 milhões. O país com o maior número de pessoas com câncer é a Dinamarca. Dinamarca, gente, é um país de primeiro mundo. Eles alegam que na Dinamarca um fator preponderante para o desenvolvimento de alguns cânceres é o tabagismo. Extremamente rico esse país. Mas a porcentagem de pessoas diagnosticadas na fase inicial é gritante, é imensa, imensa. É um país rico, as pessoas ganham muito, as pessoas têm uma das melhores educações do mundo, mas é o país com mais câncer. Só que tem um tratamento de primeiro mundo, diagnósticos precoce e uma perspectiva de vida pós-descoberta de câncer melhor do que nós brasileiros, gente. Na América Latina, os tipos mais comuns de câncer é o de mama e o de próstata. Então, quando alguém vier falando para você,
Ai, o câncer de mama não mata tanto. Você vira e olha e pergunta para a pessoa se ela sabe quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens são diagnosticados no Brasil todos os anos com câncer de mama. Quantas pessoas morrem, quantas mulheres morrem. É o fator maior de morte nas mulheres na América Latina e no Brasil, o câncer de mama. Então não me venha com mimimi falando que câncer de mama não mata, que não mata mais, que tem câncer piores. Se é câncer de mama e próstata, alguma coisa está muito errada. Nas Américas, as taxas mais elevadas são Estados Unidos e Canadá. Mas o número de câncer diagnosticado em fase inicial nesses países é de mais de 60%. Mais de 60% são diagnosticados em fase inicial. E no Brasil, um comparativo, 20 e um pouquinho por cento, acho que 21% dos casos de câncer no Brasil são diagnosticados inicialmente, quando estão naquela fase do comecinho. Mesmo com todos esses números altíssimos de câncer, as pessoas não querem falar sobre câncer. Eu tenho, além daquelas ponderações que eu fiz no começo, algumas para que esse medo de falar sobre câncer exista. É porque, gente, nós precisamos mudar nossos hábitos de vida. Alguns de nós temos hábitos extremamente ruins para o nosso organismo. O número de câncer é uma epidemia mundial. Ser 32 milhões também está relacionado a pessoas que estão vivendo mais, correto? Estão vivendo mais. Antigamente vivia-se menos, hoje se vive-se tantos anos a mais. Mas ter o diagnóstico no começo faz toda a diferença. Parar de fumar. Parar de beber exageradamente. Tem médico que fala que o homem, ele pode tomar 2 latas de cerveja por dia, que isso não afeta a sua saúde. Tem médicos que falam, continua, isso não vai te derrubar. A mulher é uma taça de 255 ml por dia. Eu li isso numa revista científica. E aí? Você vai deixar de comer o cachorro-quente? A linguiça é uma carne extremamente processada, extremamente a salsicha, né? Linguiça, salsicha, extremamente podre, ruim. Não quero ser criticada por causa disso, gente, mas pesquisem. A salsicha é o que tem de mais podre que a gente vê que as pessoas comem. E para que ela não apresente mau cheiro, porque ela é o resto de tudo, gente. Ela é o resto do resto de tudo. Ela é o resto de carcaça de frango, ela é o resto de carcaça de animais, ela é o resto, é o que sobra. E para que ela não seja destacada, né, pelo forte odor ou pelo forte sabor, ela tem uma série infinita de corantes e de acidulantes e de tudo que é lante para transformar ela naquilo que ela é, que a gente come no cachorro-quente. Eu, gente, fiz um propósito, sabe? Se eu vou comer,
é uma vez a cada 6 meses. Uma vez a cada 6 meses eu como a minha cota. Eu como um lanche, eu como um cachorro quente, eu como feijoada, a cada 6 meses, intercalando essas coisas. O bacon, você vai parar de comer se eu falar que todos os alimentos que passam por processos de defumação são considerados cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde? Então, nós precisaríamos de mudanças na educação, aprendermos sobre isso, termos um país que não quer que a gente morre de câncer, sabem? Termos um país que nos eduque. Olha, existe isso, existe o bacon, existe a salsicha, existe o salame, existe o salaminho, existe isso, existe aquilo, aquilo, mas você precisa saber que se você consumir isso todos os dias, isso pode gerar tal coisa, isso pode te causar um câncer. Não falar, parem de comer, vocês não vão comer porque isso vai quebrar o país. Mas existe uma porcentagem segura, de acordo com alguns médicos, para que você coma isso durante uma semana. Existe uma porcentagem segura para que você coma isso, mas com não tão frequência, gente. Não do jeito desesperado que algumas pessoas comem todos os dias. E insistem em não querer saber. Então, tudo isso, mudar hábitos de vida, ter uma condição mais saudável, não desenvolver obesidade, que a obesidade é um fator de risco altíssimo para o câncer. É por isso que eu estou fazendo o que eu posso para estar dentro do peso ideal para mim. Eu tenho que perder 10 quilos, gente. Mas se nós aprendêssemos desde lá do começo, nós consumiríamos as coisas com muito mais parcimônia, com muito mais cuidado e com certeza, na próxima geração, nós contribuiríamos muito, muito para que eles não sofressem e não entrassem, não fossem enquadrados nesses 32 milhões de pessoas com câncer. E evitaríamos aquilo que nos bate inicialmente, que nos transforma em 1000 pessoas, em 1000 pedaços, e que depois a gente tem que vir reconstruindo parte a parte e lembrar sempre que o câncer, ele nos mói e a gente cola. Mas onde a gente cola, tudo é extremamente frágil e tudo ainda permanece em pedaços. É isso, gente. Grande beijo no fundo do coração. Vamos que vamos.